Mais um Top 5 sensacional no nosso canal. Hoje o Top 5 será os 5 piores senadores do Brasil. Senadores são eleitos para defender os interesses de seus respectivos estados. Eles fazem isso? É claro que não. Estão sempre correndo atrás de interesses inconfessáveis, dos interesses próprios, defendendo as oligarquias e o sistema que comanda esse Brasil desde sempre. Tendo como base que 58 senadores dos 81 lá existentes votaram a favor de transformar o advogado do PT, o senhor Zanin, ministro do Supremo, já dá para se ter uma vaga ideia do que acontece naquele lugar. Apenas 18 foram contra, ou seja, se olhar dos 81, 18 se salvam e olha lá, 5 nem votaram. E o advogado do bandido ressocializado, do 9 dedos, do Nine Fingers, virou ministro supremo. Por esse motivo, vamos escolher apenas os 5 piores. Claro que não é uma tarefa nada fácil, porque o que não falta ali é vagabundo e mau caráter. Mas tentamos reduzir a lista ao máximo. Mas ela poderia ter um top 5, um top 20, um top 30. Fácil, fácil. Mas vamos lá, vamos direto aos nossos 5 agraciados. Lembre-se de se inscrever no nosso novo canal. Preciso do seu apoio, da sua inscrição, deixe o seu like. Quinto lugar, Randolph Rodrigues, conhecido como Senador de Pevate ou Gazela Saltitante. E por uma coincidência da vida, nasceu em Garanhuns, a mesma cidade do bandido 9 Dedos. Pertencia ao partido Solidariedade e hoje está sem partido, mas sabemos que trata-se de um petralha de carteirinha. Acionou o Supremo inúmeras vezes contra o presidente Bolsonaro. Todo dia ele ingressava com uma ação no Supremo. E uma delas ele ingressou por atentado contra a ordem constitucional, o Estado democrático de direito e a separação dos poderes. Vamos ver um vídeo da Gazela atacando e pedindo o impeachment de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Agora acabo de receber a informação. O que faz o ministro Alexandre de Moraes, relator desse pretenso inquérito que não tem pé nem cabeça, não tem fundamentação na ordem jurídica, não tem assento na ordem constitucional, desconhece, ignora o parecer da Procuradora-Geral da República. Ignora por completo o parecer da Procuradora-Geral da República. Senhor presidente, o Senado é a casa da mediação e é também a casa de julgamento de ministros do Supremo. Na ordem jurídica constitucional, em um Estado de Direito, ninguém pode mais que ninguém. É aqui o local de investigação e é aqui também o local onde o ministro do Supremo pode responder pelo crime de impeachment, que no meu entender, nestes casos, em espécie, ocorreu. Se membros do Supremo Tribunal Federal, da mais alta corte do país, responsável pela guarida da Constituição, ao invés de fazê-lo, a ofendem, a rasgam, se isso não for crime de responsabilidade, nada mais o será. E aí, ficou por isso mesmo, Xandão? Ele pegou pesado, hein? Ele falou que você rasgou a Constituição, dentre outras muitas coisas. Se eu fosse você, eu mandava prender ele, porque o crime é eterno. Se serve para um, tem que servir para outro. Quanta mudança, hein, senhor saltitante? O que será que aconteceu para agora você andar de braços dados e abraçado com o Xandão? O tempo dirá. Quarto lugar, Davi Alcolumbre, da conhecida família dos narcolumbres, bandidos, corruptos, contrabandistas, narcotraficantes. Família investigada por contrabando, primo preso por tráfico internacional de drogas, tem aeroporto próprio para
pousos e decolagens de aviões que fazem o tráfico. E pensar que esse cidadão foi o último presidente do Senado na última legislação. Impressionante. E esse é o mesmo que segurou a sabatina do André Mendonça, indicado por Bolsonaro, por 4 meses e que agora praticamente o Usain Bolt marcou a sabatina do Zanin, o advogado. Em menos de uma semana a sabatina já estava pronta e o moço já estava aprovado para assumir uma cadeira suprema. E esse cidadão ainda é o atual presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Puta que pariu. Contratou laranjas, pagou propina e tudo mais que não presta. Fiz vários vídeos no meu outro canal, Foice o Martelo, sobre o seu Davi Alcolumbre. Vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser ver na íntegra, porque senão eu ficarei meia hora só falando desse camarada. Repito, o homem é o atual presidente da CCJ. Olha o nível do nosso Senado. E pior que como esse, tem muitos lá. Terceiro lugar, Omar Aziz, conhecido como Omar Azia, bandido e corrupto. Pertence a uma outra família que não vale o que come. Seus 3 irmãos foram presos por corrupção. Sua esposa foi presa por corrupção. E o dito cujo não foi preso por corrupção porque estava senador. É mole. Mas teve o seu passaporte apreendido pela Polícia Federal. Se salvou de uma condenação por estupro. Promovia festinhas com meninas menores de idade no prédio pertencente ao seu irmão. Só se livrou porque conseguiu comprar toda a Assembleia Legislativa do Amazonas. Também fiz vídeos já completos sobre esse energúmeno. Vou deixar o link aqui na descrição, é outro que dava para perder meia hora só falando dele. Um bandido desse é senador da República e o pior é que acabou sendo reeleito no ano passado. Tem mais 8 anos para ser senador da República. Que tristeza, meu Deus. E é o atual presidente do Conselho de Ética do Senado. Parece piada, mas não é. O homem é presidente do Conselho de Ética do Senado. Chupa essa manga. Povo do Amazonas, que vergonha reeleger um bandido desse. Segundo lugar, Renan Calheiros, mais conhecido como Canalheiros ou Coroné das Alagoas. Esse é figurinha carimbada, recordista absoluto de processos correndo no Supremo por corrupção. Já se meteu em tudo que é maracutaia que você possa imaginar e já desde os anos 80 já está na vida pública e, pasmem, foi ministro da Justiça de Fernando Collor de Mello. Dispensa apresentações, todos os seus processos estão correndo no Supremo, ou melhor, não correndo no Supremo, porque está sendo tudo devidamente engavetado. Disparado, um dos maiores bandidos que nós temos no Senado da República. Só não foi o primeiro lugar, porque o nosso primeiro lugar conseguiu se superar e ser pior que ele. Antes de apresentar o nosso primeiro lugar, quero fazer uma menção desonrosa a vários senadores que por lá já passaram. O Senado, dentre outras coisas, é o responsável por abrir processos e julgar ministros supremos e, se for o caso, até empichá-los. Mas você acha que com a atual formação desse Senado,
e com as figurinhas que já passaram por lá, você acha que aqueles homens correm algum risco de serem empichados? Jamais. Mas olha essa lista rápida dos bagaços que temos ou que já passaram por lá. É de chorar. Ângelo Coronel, Cid Gomes, Elisiane Gama, Fabiano Contarato, Flávio Arnes, um certo bosta, Humberto Costa, Jader Barbalho, esse ficaria bem num top 10. Jacques Wagner, Mara Gabrilli, que decepção, eu votei nessa mulher em 2018. Oriovisto Guimarães, Paulo Paim, Romário, Sérgio Petecão, Soraya Tronic. E no passado, Aloísio Mercadante, Benedita da Silva, Cristóvão Buarque, Edson Lobão, Eduardo Suplicy, FHC, José Agripino Maia, Sarney, Luiz Estevão, quem não se lembra, Roberto Requião, Romero Jucá, Valdir Raup, Gleisi Hoffmann e Lindenberg Farias. Aqui todos deveriam estar na cadeia. Não se salva um. E finalmente vamos ao nosso primeiro lugar, senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, conhecido carinhosamente como Capacheco, o covarde ou o bosta. Ex-advogado da Vale, foi eleito senador pela primeira vez e já assumiu a presidência da casa. Claro que o escritório dele continua com ações bilionárias transitando no Supremo. Não vai perder a boquinha, né? Isso já explica parte da subserviência dele em relação ao Supremo. Este homem é um dos principais responsáveis pelos desmandos à Constituição que acontecem nesse país. Se ministros do Supremo rasgam a Constituição dioturnamente, muito é por conta da frouxidão, da falta de vergonha na cara desse cidadão que não tem culhão e não tem interesse em pautar nada contra os Supremos. Puta que pariu. Conivente, capacho, covarde e vendido. Só se preocupa com seus interesses pessoais e financeiros das ações que tramitam no Supremo. E para piorar, ele está lambendo o bandilmo e fazendo tudo o que ele quer porque está de olho na próxima vaga e quer ser indicado pelo bandido ao Supremo. É um bosta mesmo, né? Bem, estes foram, na nossa humilde opinião, os piores senadores que temos no nosso Senado Federal. Claro que essa lista é apenas uma pequena amostra que resume um pouco e explica por que dificilmente este país vai decolar e vai dar certo. Nunca. Somos reféns desses oligarcas canalhas, desse sistema que se embrenhou nas entranhas do governo e do Estado e não deixa e não deixará jamais o povo se livrar dessa coja de inúteis. E o pobre que se exploda e o país que se exploda também, para não falar outra coisa, porque eu disse que não iria mais falar palavrão nesse vídeo, mas nós estamos fodidos. Votar em bons senadores com muito cuidado, com muita atenção, é o mínimo que nós, patriotas, temos que fazer. Abraço. Até a próxima.